Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Segundo Ciranda de Diálogos em Hemofilia. Hoje, um momento diferente, não é o Carlos, né, nosso presidente, que está conduzindo essa conversa, mas hoje é uma conversa majoritariamente feminina, né? Então, para a gente começar, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Tatiana, da Associação Paranaense dos Hemofílicos, e estou aqui com as nossas queridas Andréia, com a nossa querida Dona Teresa e a Jéssica, que vamos conversar um pouco, então, sobre como é ser mãe de hemofílico, né? Como que é pra gente lidar, né, com essa questão no nosso cotidiano, né, em diferentes perspectivas, inclusive, né? Porque temos a Dona Teresa, que é a mãe do Carlos, que pegou uma outra fase do tratamento, né? A André e a Jéssica já num outro momento, né? Então, o objetivo é ajudar quem tá em casa a entender melhor como que foram essas fases e também se identificar, e comentem depois, né, o que vocês acharam e como que é a vida de vocês aí em casa como mães de hemofílicos. Então, pra gente começar, queria, né, pedir para vocês se apresentarem, né, dizer de quem que vocês são mães, né, como que é essa relação aí com a hemofilia de vocês. Começando aqui pela nossa querida Andréia, falar um pouquinho também, né, do que você faz hoje aqui na associação. Olá, Tati, obrigada pelo convite. Já dou oi também para Dona Teresa, para Jéssica. É um prazer compor essa mesa para falar de um tema que é comum para todos nós, né? Que é a hemofilia. Então, meu nome é Andréia. Eu faço parte da associação, estou ajudando como diretora administrativa desde o ano passado, e eu sou mãe de 2 meninos, o Daniel, que tem 7 anos, e o Lucas, que tem 3 anos, e é o hemofílico da família, né? Ou melhor, pessoa com hemofilia. Pessoa com hemofilia. E é isso. Legal, Andréia. Andréia hoje é a nossa diretora administrativa da associação, voluntária, né, como os demais diretores, né, e tem contribuído bastante aí pro avanço, né, da defesa dos direitos dos hemofílicos aqui no Paraná. Obrigada, Andréia, por aceitar o convite. E a Dona Teresa, mãe de quem? José Carlos. Uhum. Bom, o que eu sei dizer, né, é que ele começou com 1 ano de idade, né? E foi muito difícil, porque mais interior, né? Então é complicado, né? Imagino. Mas tinha os remedinhos caseiros, né? Que a gente fazia, né? E a gente ia dando jeitinho. Mas ele não foi assim de ter muito problema. Uhum. Quando era menor, sabe? Depois que vai crescendo mais é que vai acontecendo, né? Entendi. Mas hoje ele se vira sozinho, a mãe não precisa, só acompanha, né, nos momentos que precisa, né. Mas, que legal, Dona Teresa, mas ainda certeza que ainda quando tem agora, né, perto de cirurgia, o coraçãozinho ainda aperta, né? Não, a gente fica ansiosa, né, preocupada, porque já vi a cirurgia dele do joelho, né, nossa, foi demais, sabe? Imagino. Ver o sofrimento, né, então a gente sofre. Eu tenho dia assim que me vem na cabeça aquilo lá, sabe? Tenho dó, né? Porque é uma dor, assim como diz ele, é constante, né? Então a gente se preocupa muito, né? Tem hora assim que você fica pensando, por que meu filho assim? Mas, né? É um desafio, mas já vou perguntar mais para a senhora sobre como é que foi essa trajetória, né, aí na sua vida. Porque veja bem, ele tinha 1 ano, agora tá com 56 anos, né? Que bom, né? Graças a Deus, né? Tá vencendo a luta dele. Beleza. E você, Jéssica, nossa querida Jéssica, se apresente, mãe de quem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Tava um momento muito importante, né? Esse encontro hoje aqui, para falar, como a Andréia falou, né? Um tema em comum entre a gente. Meu nome é Jéssica, né? Faço parte da Associação Paranaense dos Hemofílicos desde setembro do ano passado, como assistente de projetos e relacionamento com pacientes. E sou mãe de 2 crianças, a Alicia, de 9 anos, e o Benício, de 4 anos, que tem hemofilia A grave. Que legal.
E aí, gente, quando vocês tiveram, queria ouvir um pouquinho da história de vocês com o diagnóstico, né? Então, como é que foi lá, Andréia, né, que você descobriu que o seu pequeno tinha hemofilia, já tinha um histórico na família? Como é que foi essa descoberta e esse primeiro impacto aí na vida de vocês? Foi um susto. Eu nem conhecia hemofilia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. O meu marido já tinha ouvido, sabia mais ou menos como funcionava, mas eu não. E como que aconteceu? Quando o Lucas tinha por volta de uns 5 meses, eu acho, que o nenezinho começa a se virar no berço, foram aparecendo manchas, né? As famosas manchas roxas, pretas, bem fortes. Algumas com alta elevação, né? E foram cada vez mais aparecendo de forma concomitante. Isso chamou atenção, né? A gente prestava muita atenção. Fui dar uma pesquisada na internet e vi que se tivessem 5 manchinhas ou mais ao mesmo tempo, isso sim era preocupante. Porque a gente sempre observa, né? Eu e meu marido, a gente sempre observa as crianças e a gente não sai correndo pro hospital para qualquer coisa, né? Vai observando, cuida em casa. Mas aquilo realmente era diferente, né? E aí, uma das opções que tinha, né, quando eu fui procurar aquela coisa de internet, era câncer, né, era... Primeiro, né, o Google, né, primeiro era câncer. Ai. E aí, passaram-se alguns meses e a gente foi só observando. Teve um momento que ele ficou com uma infecção dessas virais, assim, normais, ele e o irmão, e a gente levou no pronto atendimento. E lá, uma médica plantonista aventou a possibilidade de ser hemofilia. E foi a primeira vez que eu ouvi o termo. Pelo menos que eu me lembre, né? Conscientemente. E ela falou assim, ó. Então, legal, né? Legal que uma pediatra levantou essa possibilidade, porque essa é uma luta que a gente tem, né, de os profissionais da saúde serem mais informados a respeito disso, principalmente os pediatras, né, os médicos pediatras, muito legal, mas, ao mesmo tempo, ela falou assim, era uma menina novinha, também tava ali fazendo residência e tal, ao mesmo tempo ela falou, não precisa se preocupar muito, não tem muita pressa. Não precisa ter muita pressa. Se eu soubesse da gravidade, eu teria corrido para marcar o hematologista. Mas também eu e o meu marido, né, a gente, ao mesmo tempo que a gente não é desesperado, a gente é bem certinho. Então a gente já marcou um hematologista, a gente só não ficou com tanta pressa. E aí o hematologista falou de 3 possibilidades, uma sendo câncer, mas seria mais descartável porque parece que... não lembro se era seria mais na região superior, se não me engano, do corpo, e o Lucas tinha em tudo, era em toda a parte que aparecia. Aí a outra era uma doença viral, que era bem pesada, mas que ele falou que era preferível essa, uma vez que ela tem cura. E a terceira opção é hemofilia, que ele já falou que seria o mais provável, né? E aí veio o resultado de hemofilia A, né, que é a mais comum, mais comum que a B, grave. E isso foi um susto pra gente, mas né? Não tinha ninguém na família? Isso, você perguntou. Que veio? Aí, a gente foi encaminhado pro EMEPAR para fazer a confirmação do diagnóstico, isso né, eles sempre confirmam, porque pode ter dado algum erro. E aí foi feito em mim, né? Se a criança tem, eles fazem na mãe e começou em mim. Olha só, aconteceu uma mutação genética em mim e começou em mim. E a minha dosagem de fator é de 41%. Aí explicou também o meu histórico de eu sempre ter, desde pequena, eu perceber que eu demoro mais pra me curar, assim, pra cicatrizar. Fica a marquinha, uma picada de mosquito, eu coço, ela fica um tempão. E pra aquilo sair, pra tirar a cicatriz daquilo, gente, demora bastante tempo. Mas ainda eu tenho outro X que compensa, né? E mesmo assim é 41%, então ainda dá pra se virar legal. E eu tinha feito várias cirurgias e nunca tinha dado problema nenhum. E eu passei pro Lucas, pro Daniel, não. Caramba, olha só, né? Como cada caso, cada história é uma história, né? E você, dona Tereza, lá, quando a senhora descobriu, né, com o Carlos pequenininho... Ele caiu, daí ele bateu a boca,
E sangrou muito. E ficou sangrando, né? E normalmente sangra, mas não fica dias, né? Aí ficou uma semana. E aí quando deu uma semana a gente procurou o médico, né? Aí eles ficaram lá nas dúvidas, não falaram, né? Mas aí fizeram junta médica e daí veio as perguntas da família, né? Aí contei, eu tive uma tia que perdeu 3 filhos. Um grande já, estava na escola. E depois ela perdeu os 2 bebês, sangrando um pelo umbigo. Aí, daí que fomos saber, né, que é a mãe que transmite pro filho, né? E vocês não sabiam que a doença era hemofilia não, e que tinha isso na genética da família ali? Daí não depois, isso, né, foi descoberta quando aconteceu isso com ele, né? Sim. Então, dali pra frente, só que ele nunca teve, assim, muita... enquanto era bebê, né? Ele não via, assim, mancha, nada, não apareceu nada diferente. A única coisa que aconteceu foi isso, né? Entendi. Ele ficar sangrando, né? E depois foi crescendo, né? Daí, com as brincadeiras, às vezes, né? E ele tinha problema de ter muito hematomas, né? Saía no corpo, assim, sabe? Até às vezes ele estava na casa da minha irmã, em Ponta Grossa, e ele começou a dói, ele falando pra tia. Daí ela pegou ele e veio trazer. E foi direto pro hospital, né? No Pequeno Príncipe, sempre ia ali. E aí eu fui lá, né? E... teve o diagnóstico ali. Ficou lá, né? Ficou internado pra ver o que faziam, né? E assim foi. Mas não assim tão sério, né? Mas ele dói muito, né? Nossa, ele chorava de dor, né? E a senhora já sabia que era hemofilia B ou não? Sabia que era hemofilia? Eu sabia que era hemofilia, mas não sabia, né? Ainda, né? E depois a gente morava no interior, assim, é tudo mais difícil, né? E lá os tratamentos de sangramento, eles usavam açúcar, por café, pó de café. Nossa, sabe? eu ouvi esses dias a história de um senhor mais, né, já de idade, que, né, tem hemofilia também. Ele falou que quando inchava, a mãe colocava compressa quente nas articulações, né, que por desconhecimento, né, por achar que ia, né, fazer um efeito, né, mas é isso, né, como tinha pouco conhecimento. Então, e daí eu depois tive o problema do joelho já bem maior já, né, e sempre me deu trabalho, mas graças a Deus tá aí. Quantas vezes eu tive que levar ele pra escola no colo, tinha prova, né, ele tinha assim uns 12 anos, daí eu carregava ele um pouco, né, e a gente se virou, deu jeito. Quantas vezes eu saí de madrugada, levar ele no hospital, porque com dor, né, a gente faz o que tem de fazer, mas não passa, né. Aí lá ia eu, né? Pequeno Príncipe. E aí, a Jéssica? Como é que foi, Jéssica? Então, diferente da Andréia e da dona Tereza, né? Já tinha casos na minha família. Então, meu irmão tem hemofilia e eu também tenho um primo. Né, já materno, já tinha. Então, eu lembro assim, desde eu muito novinha, eu já escutava dos médicos falando: quando você for mãe, se você tiver um menino, ele pode ter hemofilia. Você era portadora, né? Sim, e só que assim, minha mãe disse que fez exames em mim quando eu era criança e não deu nada. Não sei como esses exames foram feitos, né? E aí eu cresci, aí cheguei no ensino médio, comecei a estudar sobre genética. E aí eu vi sobre a possibilidade dos 50%. Eu falei, então, possa ser que eu nem seja portadora. Isso. E mesmo eu sendo portadora, não quer dizer que eu vou ter um filho com hemofilia. Tem ali 50% de chance, né? Aí eu engravidei da minha primeira filha. Eu falei, uma menina. Não devo me preocupar. Tranquilo. E aí, 5 anos depois, engravidei do Benício. Eu lembro até, assim, como se fosse hoje, né? Assim que a gente descobriu que era um menino, a cara do meu marido, ele não ficou, assim... Eu falei assim, é um menino. E aí ele, tá bom. E eu senti tanto ali naquele momento, né? Eu falei assim, nossa,
você não queria que fosse um menino? Aí ele, não é isso, porque eu já tô pensando na possibilidade de ter hemofilia, porque eu vejo o quanto seu irmão sofre. Meu irmão tem 35 anos, então foi outra geração, né? E aí eu falei, não pense nisso agora, porque assim, os médicos já têm ciência que eu possa ser portadora, não sabia se era, né? E a gente vai acompanhar, vai observar. Aí depois ele ficou tranquilo, né? A gente se envolveu ali com a gestação, e aí Benício nasceu. Quando ele nasceu com uma máscara cianótica, né? Essa daqui pra cima, bem vermelhinho. E no olhinho dele, como se tivesse eu acho que teve um sangramento, sabe? E ficou como se fosse uma pontinha vermelha ali. Como o meu parto foi algo assim, não foi nada planejado, ele nasceu no banheiro, eu tava tomando banho, ele nasceu, foi tudo muito rápido. Eu pari em pé. Então o parto foi diferente. Foi, eu já tava na maternidade, mas eu pari em pé, não foi nada, sabe, eu tava tomando um banho quente pra alívio das contrações, e aí ele nasceu. Então, bebê grande, mãe pequena. Ele foi rápido, então. Foi rápido. E aí a médica falou assim, possa ser que seja da posição que você teve, né, comprimiu ali, e aí teve essa máscara cianótica, mas vai passar. Aí ficou bem, assim, não chegava a ser roxo, mas era bem vermelhinho daqui pra cima, sabe? Que eles chamam de máscara cianótica. E aí, minha observação começou daí, né? Tá observando, cicatrização do coto umbilical. Minha mãe disse que meu irmão demorou, meu Deus, acho que quase um mês pra cair o umbigo, né? Fiquei observando, ele não teve nenhum problema. Caiu dentro do tempo esperado. 7 dias. Vieram as primeiras vacinas, nada acontecia. Tranquilo, e ali graças a Deus, eu acho que não tem nada, né? Quando ele completou 4 meses, também começaram a aparecer umas manchinhas roxas, né? Bem clarinhas, assim, mas como eu já tinha outra filha, eu observava a diferença. Tinha casos na família. Já comecei a ficar, né, alerta, e levava pra pediatra. Doutor, apareceram essas manchinhas aqui. Aí ela, mas aí ele deve ter rolado em cima de algum brinquedo e tal. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, mas doutora, a senhora sabe que na minha família tem histórico de hemofilia, né? Ela, eu sei que tem, mas isso não é mancha de hemofilia. Aí tá bom, aí. 6 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Doutora, mais manchinhas apareceram. Ela, Jéssica, você tá muito ansiosa. Eu vou, desse jeito, eu vou passar um exame só pra tirar essa sua ansiedade. Sim. Mas eu tenho quase certeza que ele não tem hemofilia. Aí eu fui numa clínica, mesmo tendo histórico familiar, eu não sabia o que fazer, qual procedimento pra onde ir. Eu fui numa clínica particular e fiz a dosagem do fator. Lá já veio 0,4%. Grave. Quando eu peguei, nossa, eu tava tão assim que eu nem li direito o exame, sabe? Eu olhei assim, eu falei, eu acho que não é não. Aí mandei mensagem pra ela. Doutora, saiu o resultado. O que a senhora acha? Ela falou, então, marca um hematologista. Mas não me disse nada. Nesse meio tempo, marquei hematologista. Viajei pro Nordeste. Ele completou 1 ano. Aí quando eu voltei do Nordeste, aí acho que 5 dias depois era consultar com o hematologista. Aí fiquei aguardando, né? Até então as manchinhas continuavam aparecendo, mas eram coisas assim, eu quis acreditar que eu tava apenas ansiosa mesmo com o resultado do exame ali, né? Ou que seria uma coisa leve, tipo assim, né? Aí, faltando 3 dias pra primeira consulta com o hematologista, no Pequeno Príncipe também, ele caiu, assim, ele tava aprendendo a andar, tinha completado 1 ano, ele caiu, e aí ele cortou a boquinha assim. Não foi nenhuma queda, ele se desequilibrou e segurou na mochila do pai, que tava assim no chão. E aí a boca passou no zíper da mochila. Aí cortou aqui a boquinha. Quando eu vi o sangue, eu pensei, se tiver hemofilia, a gente vai saber agora. Aí passei água, parou de sangrar. Aí ele falou, opa, não é. Pediu pra dormir, foi. Aí 1 hora depois acordou pra mamar. Coloquei na mama. Quando eu coloquei ele no berço de novo, eu vi que aqui tava sujo de sangue. E aí ele ficou acordando, sabe? Toda vez que ele mamava, ficava sujo de sangue minha mama. Aí pronto, eu comecei a correr. Na época a gente morava em Paranaguá, não sabia pra onde ir, batia os hospitais de Paranaguá, ninguém sabia de nada, não tinha medicação, nada. E aí eu falei assim, vou ligar pro Pequeno Príncipe pra saber.
Aí foi quando eu descobri que no Pequeno Príncipe tinha, sim, a medicação, que era o hospital de referência, e que a gente podia, que eu podia levá-lo pra lá. Aí a gente veio pra Curitiba, meia-noite. Chegou lá, ficou em observação, mostrei os exames, provavelmente é uma hemofilia grave. Isso já me assustou, né? Eu falei, grave? Meu Deus, né? E aí, ficou em observação a noite inteira, mas não aplicaram o fator, porque até então ainda não tinha um diagnóstico fechado. Aí, no outro dia de manhã, liberaram a gente voltou pra Paranaguá. E a criança voltou a sangrar. Não vou ficar com essa criança aqui. Aí voltei novamente pra Curitiba. Aí internaram. Não, vamos internar e vamos contactar o EMEPAR. Aí ligaram pro EMEPAR, aí recomendaram a dose, aí já deram, assim que aplicou a dose, pronto, parou. Parecia assim um milagre, sabe? A criança sangrou por mais de 40 horas. E quando aplicou a medicação, aí ele parou de sangrar. Aí foi nesse momento que a ficha caiu, assim, sabe? Mas, assim, um ponto muito importante que eu tenho que levantar aqui. A culpa materna. Eu me senti muito culpada, porque desde pequena eu via falar que tinha a possibilidade de eu ter um filho com hemofilia. Então aquilo me assombrou. Eu ficava mesmo sabendo por que eu fiz isso. Por que eu decidi ser mãe, sabe? Mas foi com muita conversa, assim, com minha própria mãe mesmo, sabe? E com outras pessoas. Falei, gente, mas você não tem culpa, você não sabia, você não tinha informação, você sabia da possibilidade, sabe? E aí, hoje... Passou. Mas que tem, né? Uhum. Existe uma máxima que diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Uhum. Então, em qualquer, acho que, né, eu tenho um filho que não tem hemofilia, e é isso, a gente se sente culpado o tempo todo por todas as coisas, né, que a gente sente mesmo. E você não é culpada, mãe. Não é, com certeza não é. Não tem, né? Não. Mas você não consegue, sabe? Você fica falando, pensando. Que nem, né, a minha filha também, ela, quando estava grávida, o nervosismo dela que fosse portadora, mas já fez exame, não era. Graças a Deus, daí não. Mas ainda assim, né, hoje, com a mudança no tratamento, na evolução, tem mulheres que sabem, né, que tem ali o histórico familiar, que se a gente tem a família, a gente já fica, né? E escolhem ainda ser mães, né, porque isso é uma vontade, a gente sabe da dificuldade. Um sonho de ser, né, ter filhos, né? E também com a evolução do tratamento, né, a maioria hoje dos hemofílicos consegue, né, tem uma perspectiva de uma vida, né, normal e tudo, então também... É algo que a gente não tem que levar dessa maneira, mas de qualquer modo eu tenho certeza do tamanho da culpa que você deve ter sentido e que, né, acho porque que até a maioria que tinha na família, né? Eu já não sabia de nada, né? Achava que era normal, que as crianças, meus primos sangravam, né? Então. Jamais. E aí depois ficamos sabendo quando eu tive meu filho, né? Sim. Através dele que fui descobrir. Sim. Né? Que a minha tia era portadora, né? Eu perdi 3 filhos, né? Então, e sem entender por quê, né? Sem entender por quê. E aí, e nesse início do tratamento? Acho que a Jéssica conseguiu falar um pouquinho também disso, mas e aí, André? Quando começou, né, quando você descobriu, teve o diagnóstico, e o início do tratamento, como é que foi pro Lucas? Eu esqueci de comentar que quando a gente soube do diagnóstico fez sentido entender por que quando teve o teste do pezinho no hospital ainda, o pezinho dele ficou sangrando por 1 semana, né? Meu Deus. A gente achou aquilo diferente, curioso, mas imagina, nem... Né? Jamais ia pensar, imagina. Né? E outra coisa que aconteceu também foi nos primeiros meses que ele teve uma primeira infecção, né, viral, ele teve que tomar 5 dias seguidos aquelas injeções intramusculares no bumbum e ficava preto. Preto, inteirinho preto, e ele chorava de dor. E eu falava, amor, não é possível, então essa mulher tá aplicando errado a injeção no bumbum dessa criança. A gente pensa isso. Eu nem sabia, né, isso antes, então aí fez sentido, né. Bom, com o Lucas foi assim, no EMEPAR eles têm de praxe segurar ao máximo o início da profilaxia com o fator, né, quando é com o fator.
E a ideia era segurar até os 2 aninhos, né, pro Lucas começar a fazer a infusão do fator. Mas ele já teve que começar antes, não uma profilaxia acompanhada, mas doses esporádicas quando ele estava machucado. Acontece que sempre ele estava machucado. Conforme foi crescendo, os machucados aumentam. Vai aparecendo. A movimentação aumenta. Aumenta, eles jogando, né, espertinho, né? E aí vai aumentando. Tá pronto. Sim, e gente, o que me chamava muito a atenção e que é super comum para todas nós, infelizmente, mas o que me chamava muito a atenção é que era qualquer coisa. Não é uma super batida, né? As pessoas, para terem um hematoma, assim, muito, muito visível, muito aparente, elas têm que se bater feio, né? Dá uma boa batida, assim, naquela quina, né? Ou bate o dedinho com tudo, ou bate bem no meio da perna. E ele, assim, dá uma encostadinha, assim, mas assim... Aparecia. Gente, já tinha um sangramento interno, era, né, uma bem grave. A hemofilia grave, ela é com a porcentagem de menos de 1%, né, do fator 8 no sangue. E o Lucas tinha, eu não lembro agora se era 0,4 ou 0,04, então quase nada de produção. Quase, assim, ausência quase total, né, do fator. E então, para ele, qualquer coisa machucava. E ele teve que fazer a infusão do fator 8 dessas formas esporádicas, só que cada vez mais presentes. Mas o que aconteceu, que foi o mais chocante, né, de tudo, foi que mais ou menos com 1 ano e 3 meses, a gente já sabia então que ele tinha hemofilia. Desde os 8 meses, mais ou menos, a gente soube. Ele já estava tendo acompanhamento no Emepar, né? Ele tomava as doses de vez em quando, cada vez mais frequentes, mas o que aconteceu que foi muito chocante, e é o caso de algumas famílias, né, que já passaram por isso, que é o maior temor de todos, que é o sangramento no sistema nervoso central, né? Esse é o sangramento que o pessoal mais quer evitar, né? Claro que tem em articulações específicas, que é onde mais atinge, né? As pessoas, os adultos, né? Os adultos mais da última geração, das últimas gerações, é o que mais sofrem, né? Nas articulações joelho, principalmente inferiores. Tornozelo, sim, porque né? ali sobrecarrega, o sangramento fora de onde é pra tá, causa, né, esse dano ao corpo. Mas eu já ouvi de várias pessoas falar, né, eu concordo, que na cabeça é o pior lugar, né, no sistema nervoso central, sei lá, em qualquer parte, né, no intracraniano. E aconteceu com o Lucas, de uma forma muito surpreendente, porque olha só, a gente sabia da hemofilia, ele tinha esse acompanhamento, mas eu ainda não tinha, acho que a total dimensão, porque ele caía ainda. Ele ainda caía. E eu lembro, assim, em retrospectiva, na casa da minha mãe, a família e tal, ele brincando no sofá com todos os priminhos, né, a casa cheia lá da minha mãe, com os netinhos, e ele caiu, pá, de cabeça no chão. E não foi uma só vez. Nossa. Tinha tapete, ok. Ficamos preocupados? Ficamos, mas assim, as crianças caem. Então, a gente sabia da doença, mas a gente não tinha uma super dimensão do problema. Beleza. Aí, né, isso é um antecedente. Aí a gente deu a vacina da meningite B nele, que é aquela que é no particular, né, não tá no SUS, é no particular, como a gente fez com o primeiro filho, fizemos com ele também. Foi a primeira dose. São 3 doses, foi a primeira dose. E eu sei que dá febre, né? Que dá febre alta, normal, né? essa vacina, né? É uma reação comum. Ok. Eu já sabia que logo no início teria que dar remédio e tal, mas tudo bem. De madrugada, eu fui ver esse menino. Ele tinha um aninho e 2, 3 meses. Ele tava ardendo. Não era uma febre normal, era uma febre assim horrorosa. Eu não precisava nem medir para saber que tava ali 40 graus, o que já é mais de 40 graus. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas a pessoa já pode até convulsionar, sim, né? Com certeza. Beleza. E aí esse menino foi... Eu não quero nem explicar detalhes, porque, nossa, é muito ruim. Isso é muito pesado. Isso é muito, muito ruim. Mas ele tava paralisado, né? Ele ficou de joelhinho no berço pra pedir mamar.
E aí eu pedi pro meu marido fazer, quando ele voltou, ele tava assim com o joelhinho parado. Ele não conseguia se mexer, e eu vi que tinha algo errado. Eu não sei se ele deitou, se eu deitei ele, e aí ele começou a convulsionar. Eu nunca tinha visto, né, isso numa criança, né, ficou colinho ali parado pro lado, ficou piscando um monte. Pra resumir, ele teve essa convulsão, eu levei imediatamente para o banho, morno, segurando ele. Meu marido chamou a ambulância. Teria sido melhor se a gente tivesse ido de carro, mas chamou. Eles chegaram, aplicaram ali o anticonvulsivante, né? E fomos para o hospital. No hospital, deram anticonvulsivante. Não deram. Acho que a médica analisou ele e falou que devia ser convulsão febril, que é normal ali nos primeiros anos de vida. Sim. E mandou a gente pra casa. Nós não ficamos satisfeitos com aquilo, a gente insistiu. Ele tem hemofilia. Que bom. Mandou a gente pra casa. No carro ele começou a convulsionar de novo. E o perigo disso é muito grande, né? Porque não é, a pessoa tem um tremelique ou ela... Não, isso pode causar danos para o resto da vida, motores, cognitivos, né? E esse foi o nosso maior medo, de ele ficar afetado nesse sentido. Então foi um dia inteiro que ele convulsionou bastante. A gente retornou pro médico e ficamos esperando para dar entrada no internamento. E ali ele foi identificado, né, por exames, que ele estava com um sangramento, né, no sistema nervoso central. E aí ficou internado por vários e vários dias, ficou tomando fator de 2 em 2 horas, para ver se aquilo ia parar. E ele correu risco de vida, né, ficou na UTI. Então foi o primeiro grande susto e o maior de todos que a gente teve. Então assim, ele quase teve que, possivelmente, né, perder a vida, não sei o que ia dar dali pra frente, né, não sei os detalhes. Mas ficou numa situação realmente muito crítica. Bastante. E ninguém chegou num consenso. A gente conversou com vários especialistas, né, neurologistas e tal. Alguns acham que foi mais essa causa febril, mas a maioria dos que a gente conversou, incluindo a doutora Cláudia, que é hematologista, pediatra, né, pelo tipo de sangramento que estava ali descrito na imagem, foi decorrente de batida. Certeza a gente não tem, mas é o mais provável, porque não existe sangramento espontâneo, né? Embora a gente veja um monte de informações, o hemofílico grave, ele tem sangramento espontâneo. Não é espontâneo. Sempre tem uma causa para que a pessoa sangre, né? Nem que seja essa batidinha leve, né? Que as crianças dão e já ficam machucadas, tem um fator que causa. E provavelmente foram essas batidas que o Lucas teve aí de cair meses antes, e aquilo foi crescendo dentro da cabecinha dele. E é uma coisa horrível, né? Porque é uma pressão aquilo ali, né? O sangue tá fora de onde é pra estar, das artérias, das veias, né? E tá escapando ali para outros lugares e pode gerar complicações bem sérias. Isso ele tinha 1 ano e pouquinho. Ele tinha 1 ano e 3 meses. Depois disso, decorreram-se várias internações com vários outros problemas graves. Mas aí ele já começou o tratamento com fator ou não ainda? Imediatamente, isso. Essa era a sua pergunta original, né? O tratamento. E aí ele começou todos os dias a tomar fator. Isso quando pôde sair do hospital. Ele estava tomando de 2 em 2 horas, depois de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, saiu do hospital 1 vez por dia. Então a gente morava no Emepar. A gente quis mudar de casa, né, para mais perto do Emepar, porque a gente tinha que todos os dias levar ele para tomar o fator. Era quase uma imunotolerância ali sendo feita. É isso. E a senhora, dona Tereza, teve o diagnóstico lá com 1 aninho e pouco do Carlos, e ainda foi algo, né, diferente, assim, acho que da maioria das pessoas, né, ainda, porque o diagnóstico até hoje existe essa desconfiança, será que é, será que não é? Os pediatras ainda não têm informação, né, suficiente, parece, e aí a senhora teve até essa sorte do diagnóstico vir cedo, mas aí como é que começou esse tratamento? Ele tomou algum remédio já, ou quando que ele começou a tomar a medicação, a senhora lembra? Demorou. De tempo. Quando ele estava... Depois não aconteceu mais assim, sabe? De sangramento, de hematomas. Depois de maior, de uns 8 anos para cima que começou. Daí teve uma vez que ele deu um susto muito grande na gente.
Porque o dele é O negativo, né? O sangue dele, além de tudo, é O negativo. Negativo. Servindo de exemplo. Não, e eu morava em Ponta Grossa nessa época e ele perdeu muito sangue, estava perdendo. Não sei porquê, como, que nem lembro como foi. Alguma batidinha, alguma coisa, como Então, diz André. aí a gente levou ele para o hospital e não tinha o sangue dele, que na época era crio, ou era tomar sangue, né? O sangue total que chamavam, né? Que é uma transfusão aí mesmo. O pai dele saiu atrás de doadores. Nossa. Atrás de doadores. E até que ele conseguiu no quartel. Né? Graças a Deus, porque lá, né, tem bastante homem, né? Porque o problema era ser ser 8, né? O fator 8, né, dele. Aí conseguiram, né? Aí salvemos ele. Nossa, olha que susto também, Foi, hein? nossa, um susto muito grande, a minha irmã junta. A minha irmã chegou até a fazer uma promessa de que ela não tinha filho, né? E ela estava tentando tratamento para ter filho. Ela fez uma promessa assim que se fosse para ela ter filho, então que cuidasse, que o Carlos ficasse bom. Que ela, né, não ia mais fazer o tratamento, mas ela queria ver ele bom. Que bom. E graças a Deus conseguiu, e ela não teve. Olha. Ela não continuou o tratamento porque ela prometeu que não, né? Até hoje ela fala isso, sabe? E aí depois, outra vez, aconteceu, nós morávamos em Curitiba, e ele começou a sangrar pela boca. Mas era mínimo, assim, que você via na fronte, travesseiro. Pouquinho. E eu nem deixei, né? Não é muito pouquinho. Aí quando foi um dia, eu digo, não, eu vou levar esse menino no médico. E na época, daí eu levei, era um feriado, aí eu levei ele na Santa Casa. Meu Deus, internaram ele imediatamente. Ele estava com 20% de sangue, já tinha, porque eu via o que saía ali na fronha do travesseiro, era pouquinho, então você não se preocupava, né? Mas o que ele engolia. Engolia, exato. É o que ele estava engolindo. Daí você não vê, né? Nossa, foi um susto também tão grande. E na época tinha uma enfermeira lá, que ela era residente lá, uma senhora já, sabe? Mas ela me falou para mim, mas me xingou, mas falou que onde que já se viu deixar um menino chegar a esse ponto. Aí a mãe já nasce com a culpa, ainda tem que... Nossa, você não tem noção o que eu ouvi dela. Ela teve, daí não assim, não tinha como internar ele era, acho que tinha uns 10 anos. Ela teve que pôr no meio dos adultos, foi onde ela conseguiu uma vaga para ele. E dele ter que tomar sangue e tudo. Então, a partir desse momento, eu me despertei. Entendeu a gravidade, né? Não, eu vi que o negócio era sério mesmo. Mas é que a gente sempre fica nessa, né? Será que eu estou exagerando? Né? Então, por qualquer coisinha, vou, né? Aí falar, ai, nossa, essa mãe traz aqui por qualquer coisinha. Quando não leva, aí... Pois é. Nossa, demorou pra trazer. Isso, nossa. Aí depois disso, mas qualquer coisinha, aí eu tava... Fosse a hora que fosse, de madrugada, não importava, eu ia levar. E assim foi, né? Graças a Deus. Ficar maior, se virar sozinho, né? Mas... E a senhora lembra com quantos anos ele começou a tomar fator? Não lembro. Já era adulto, já? Já era. Como se diz, já era grandinho. Porque na época era crio, nem era fator. Era crio ainda. Era crio. Ou, dependendo do caso, era o sangue, né? O sangue total, transfusão mesmo. Isso, transfusão, tinha que ter, né? Olha só. Que nem ele, as 2 vezes ele precisou, né? A vez em Ponta Grossa e daí aqui. E depois daí comecei a cuidar dele, né? Porque ele começou a ter os probleminhas dele. Hematrose, já?
Aí queria jogar bola, eu não queria deixar, mas ele... onde eu morava tinha um campinho atrás, ele chegava do colégio, tocava de roupa e ia lá. Mas eu ficava em cima, e deu olho, né? Porque era bem pertinho, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu, né? Assim, de ele ter alguma coisa lá brincando, né? Uhum. E foi tendo assim, foi indo, né? Daí começou esses problemas do joelho dele, né? Depois de adulto. Ele fez prótese nos dois joelhos. Tempo todo, né? Sem um tratamento na época adequado, né? Isso. Que hoje as crianças já têm, né? Nossa, hoje em dia, é que nem eu falo, né? Eu até não entendo muito bem da hemofilia, porque naquela época não tinha ninguém assim pra falar pra gente. Não tinha, sabe? Foi, né, descoberto e tudo, né? Mas... Aí, agora, hoje em dia, o que eu vejo, né? E ele mesmo tá no meio, né? Ele mesmo procura, né? Ele corre atrás, né? Tudo. Então, a única coisa, né? A gente fica triste quando eles estão sofrendo, né? Com certeza. Que nem domingo, né? Ele não pôde ir lá porque tava com... Tava com tornozelo, né? Aí a gente... Justamente pela falta de... Né, para tentar propagar essa informação e começar a buscar esses direitos, é que as associações foram criadas, isso, né? Nossa, elas vieram mais. É que nem ele fala, que na época, se existisse, assim, mais tranquilidade para o tratamento, ele poderia estar melhor. Mas não tinha. Não tinha, era a base, era o CRIO, né, que... não sei se é a mesma coisa, mas era o que resolvi, não é, né? Então, e quando até o CRIO, né, que chegou no Brasil há um pouco mais de tempo, né, lá 70, né, anos por aí, ainda a gente teve problemas na época com a contaminação do CRIO, tudo né? Isso. Algumas pessoas, né, chegaram a ser contaminadas com outras doenças, por hepatite, né, com HIV, em função do CRIO contaminado. Porque é um problema muito sério, né? Doar sangue, né? Que tem tantas coisas que podem acontecer. Tinha ainda um controle, uma política de sangue como a gente tem hoje, né? No Ministério da Saúde. Né? É que nem às vezes a gente conversa com ele, né? Tudo. E a gente vê, escuta, como assiste, né? Então eu digo, meu Deus, como evoluiu, né? Graças a Deus. Evoluiu. Que bom, né? Porque eu tenho uma irmã que tem 2 filhos. Que é hemofílico. Nossa. 2. O primeiro não, e os outros 2 Tem que ter ali Eu tenho um primo também, que, né, sabe? Então depois a gente foi descobrindo, né? Foi vendo. Pra senhora ver. E é justamente, né, as associações naquele momento, ali há cerca de 50, 40 anos, que fizeram uma luta muito grande para trazer esses tratamentos que já existiam no exterior, como o Fator, né? Pra cá, e hoje continuam lutando pelos tratamentos mais modernos, o Carlos foi 2 vezes pra Filadélfia, né? Que legal. Foi ser cobaia. Terapia gênica, né? E aí, e você, Jéssica, que idade que o Benício começou a fazer Fator, né? E foi... Né, você conseguiu aguardar o tempo recomendado ou também não deu? Então, depois desse exame de sangue lá na clínica particular, né, deu 0,4%. Aí fomos orientados a procurar o EMEPAR. Chegando no EMEPAR, refizeram, né, porque precisa ter a coleta lá no EMEPAR, porque a coleta tem que ser tem um padrão, né, de excelência. E aí... Lá no EMEPAR, deu 1,4. Que ele era moderado. E aí, assim, conversando com outras mães que conheciam meu irmão, porque meu irmão também, até a última vez que ele fez a dosagem do fator dele, dava que era moderado. Só que ele tem um perfil de grave, porque ele tem sequelas, tem muito sangramento. E aí tinha gente que falava, esse exame não tá errado, porque assim, seu irmão tem perfil grave. Então, por que seu filho é moderado? Só que meu filho tem perfil moderado. E aí a gente ficou nessa, né? É moderado, que bom, graças a Deus, tal. E aí a primeira hematologista lá do EMEPAR falou assim, vamos segurar, não vamos iniciar a profilaxia, ele só tem 1 ano. Porque assim,
o ideal é começar a partir do momento que ele tenha o primeiro sangramento articular. E ele nunca tinha tido, né? E aí ficamos, passaram-se alguns meses, aí trocaram o Benício pra doutora Cláudia. Não, agora o Benício vai ser atendido pela doutora Cláudia. Isso ele tava com acho que 1 ano e 10 meses já. Aí, na primeira consulta com a doutora Cláudia, ela falou assim, olha, mesmo sendo 1,4% sendo considerado moderado, a gente não pode deixá-lo sem profilaxia. Porque ele tá numa idade, né, que se movimenta, corre, cai, bate a cabeça. É uma idade assim, né? E aí, ali por volta, aí ela falou assim, mas vamos coletar novamente o sangue para ver a dosagem, né, do fator, que agora tem umas tecnologias novas, vamos dosar novamente. Mas já vamos iniciar a profilaxia. Aí ela ali com 1 ano e 11 meses, né? Aí, quando no mês seguinte, voltamos lá no EMEPAR, nossa, estávamos ali conversando sobre como estavam sendo as primeiras doses, né, do fator profilático. E aí ela falou assim, olhou para a enfermeira e falou assim, já falou para ela que ele é grave? Não é moderado? Na hora que ela falou assim, aí eu pensei que ela tava falando de outro paciente, sabe? Eu falei, não, ele é moderado. Ela, não, nesse novo exame deu 0,6. Ele é grave. Nossa. Ai, meu Deus. Parecia que eu tava recebendo um outro diagnóstico. O chão se abriu, eu comecei a chorar. Ai, dá um desespero. Um desespero, porque eu falei, meu Deus, essa criança vai fazer 2 anos. Ele é grave, eu cuidei esse tempo todo achando que... que era... Um pouco mais de tranquilidade. Aí vem a culpa de novo. Os perigos que né, caía, batia a cabeça. Tranquilo, tem um pouquinho de fator ali, sabe? Você fica, mas assim... Aí a doutora me tranquilizou, calma, olha, isso aqui é um número que é importante pra gente diagnosticar. Mas seu filho não vai mudar. O perfil dele é o perfil que você já conhece. Ele tem um perfil mais tranquilo, moderado, não é de ter muito sangramento e tal. E aí eu me tranquilizei. Aí foi quando a gente iniciou, né? Já tinha iniciado ali, com 1 ano e 11 meses. Aí fizemos primeiro um mês no EMEPAR, depois começamos a fazer em casa com uma enfermeira durante uns 6 meses, né? Mais ou menos, ele fez 2 vezes na semana. Aí depois, completaram 6 meses, assim, e eu pedi pra aprender. Que eu queria viajar pro Nordeste, não queria estar dependendo, ir no Hemocentro, sabe? E aí eu aprendi e comecei a aplicar nele mesmo. Ele tinha já uns 2 anos e 8 meses, quando eu comecei a aplicar. No início foi mais difícil, precisava de muitas enfermeiras pra segurar, né? Porque é muito novinho. Mas graças a Deus ele se adaptou logo, sabe? Ele tem um acesso muito bom. E aí foi tranquilo. E graças a Deus... Dali pra frente. Foi só, assim, tranquilidade nesse sentido de preocupação, né? Ficou mais tranquila, né? Exato. Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro pra quem vai nos assistir é isso, né? Do perfil. Então, às vezes a pessoa tem um diagnóstico de hemofilia grave, mas se comporta como se tivesse uma hemofilia leve ou moderada, porque ela não sangra com tanta frequência, ela não faz hematoma com tanta frequência. E também tem o contrário, tem pessoas que têm um diagnóstico de hemofilia moderada, por exemplo, e que sangram muito, né? Que tem muitos episódios de sangramento, né? Se machucam com muita facilidade, né? Então, qualquer evento ali faz com que tenha o sangramento. Então, por mais que a dosagem de fator dê uma dosagem ali dentro de leve, moderado ou grave, o comportamento do organismo também pode ser diferente. Então, mesmo que, né, a gente tenha um diagnóstico, é grave, você pode às vezes ficar um pouco mais tranquila, ou vice-versa, Os né? números não são os únicos definidores, né? Exatamente, acho que isso é algo importante até para quem está em casa também, ter essa informação que você teve, né? Que você levou um susto quando era... Né, viu que era grave, mas que o organismo dele se comporta de uma maneira, né, que é ainda de moderada, né, diante do tipo de sangramento. É importante pra gente, pra quem tá em casa, lembrar também, né, entender isso também. E aí, pra gente indo pro final, porque a conversa é boa, mas... Se fizer os grossos, fica, né? Então, o tempo também, e tem assuntos, né? Eu queria saber de vocês, assim, rapidamente cada uma, como é que foi essa questão da infância? Se teve alguma questão de preconceito na escola, como que foi lidar com não só com a escola, mas os espaços que convive, e também como é que é essa relação com os irmãos, que não são hemofílicos, assim, né? Como que é os irmãos com eles, com vocês, né? Se tem uns filmes, como é que é isso, Andréia, na sua vida? Olha, preconceito nenhum, né? Mas estranhamento, sim.
E, bom, ele era pequenininho, ainda é pequenininho, né? Não convive na escolinha, mas convive com os amiguinhos, no parquinho e tal. E eu nunca fui neurótica, nem eu, nem meu marido. Mesmo depois de o Lucas ter tido essa primeira internação da cabeça, começou a usar o capacete, né? Então, ele sempre foi diferente. Né, ele era diferente, se destacava com o capacetinho e todo mundo perguntava por quê. Depois teve outros internamentos, né? Um que ele também teve que ele sangrou, né, pela boca, mordeu a linguinha, não parava de sangrar nunca, ficou com quase anemia grave, e aí também tomou transfusão, teve que, né, receber transfusão de sangue, várias outras complicações, né? Inclusive, nossa, no dia a dia a gente não lembra, né? Não sei nem se a gente vai tocar nesse ponto ainda do emicizumab, mas como ele é paciente do emicizumab, no dia a dia a gente não lembra, né, da hemofilia. Mas a gente conversando aqui, toda vez que eu converso mais atentamente, né, nossa, vem todo o sentimento, aquele sentimento do hospital, das inseguranças, né, aquela dor no coração, né, aquela dor de ver a criança sofrendo, o colchão inteiro ensanguentado, não era só na froinha. Mas assim, a gente nunca, mesmo com tudo isso, a gente nunca foi neurótico, a gente cuidou, mas nunca fomos neuróticos. O pessoal até perguntava, como vocês conseguem? O nosso perfil também, cuidadosos, mas não neuróticos. E também eu não tô recriminando ninguém, né? Tem gente que é mais preocupada, que não consegue lidar tão bem. Eu não sei. Sabe, tem pessoas que é exagerada. Qualquer coisa. Que daí às vezes faz mal, inclusive, para o psicológico da criança. Mas, bom, é o perfil de cada um. A gente tem que manter a calma, né? Se tranquilizar e pensar que vai conseguir, que vai dar certo, né? É difícil, mas eu não sei como que vinha nessa... Não é fácil, força, mas né? a gente tem que pensar dessa forma. Sim. Para poder seguir tudo que tem que fazer. Sim. Né? Mas não é fácil você pensar e agir. É diferente, né? Mas a gente faz a tentativa. Às vezes você consegue, dependendo, né, do que... Sim. Que nem eu venci até agora, você veja. 56 anos anos, né? Sim. E aí... E ele tem, né? Graças a Deus tá bem, tá muito bem. Sim. E aí, mesmo a gente sendo relativamente mais tranquilo que muitas outras pessoas, ainda assim sempre leva no parquinho, leva em algum lugar e ele com o capacetinho antes, né? Já não usa faz tempo. E acompanhando, ficava junto, fica em cima. E algumas vezes eu já falei assim pras mães, eu não sou neurótica, tá? É que ele tem uma... Aí eu já mostrava a neurose. Falei, olha, eu não sou neurótica, tá? Eu acho que a criança tem que brincar, tem que ser... Mas é que ele tem uma doença grave, então... Sabe, me justificando? Isso já aconteceu porque o pessoal olhava com cara estranha. Nunca chegou a ser um preconceito. Mas o pessoal olhava com estranhamento, parecia aquelas mães super inseguras de primeira viagem, que não era o caso, era meu segundo filho. Mas aí, sempre essa disparidade, né, com os dois juntos, né, o irmãozinho mais velho, o mais novo, o mais velho, vai lá, Dani, se joga, faz, não sei o quê, que ele é mais quietinho, e o Lucas tendo que segurar. E o irmãozinho, né, os dois, o mais velho, sempre ajudou. Ele entende, assim, ele sempre ajudou a gente. Pois que bom, né? E eu lembro uma vez também no parquinho, lá de casa, no condomínio, o Daniel, o pessoal perguntou assim, uma criancinha pequena, por que você usa capacete? Aí o Daniel, é que ele tem hemofilia. Aí eles longe assim, aí um na quadra, o outro lá no gira-gira. E o que é hemofilia? Aí o Daniel, é uma doença grave do sangue. Não precisava nem eu falar. Ele respondia, né? Velho, sim. Então a gente sempre teve que lidar com essas coisas, então preocupados, a gente, né, até hoje. Mesmo com o emicizumab, porque ele tem não vai servir para sempre, e ele é profilático e não de tratamento, então a gente não sabe até onde pode ir também. Tem que cuidar. E ele é diferente. Não dá para dizer que não. O corpo se comporta como se fosse
de uma pessoa normal. Quase como se fosse, né? Mas ele é diferente, né? As pessoas, as criancinhas aí com hemofilia grave são diferentes, os adultos também, e tem que ter um cuidado mais atento. Então, até hoje é mais tranquilo, mas até hoje a gente realmente tem que fazer uma diferenciação. Cuidando para ser o mínimo possível, né? Para não atingir, para não expor ele, para não fazer ele se sentir ou diferentão, no sentido negativo, ou até positivo, né? Para pessoas crescer achando que, nossa, tudo é para mim, não é assim. Então, são vários, a gente tem que lidar com o físico, com o emocional, com o psicológico, e vai tentando levar, né? Quando são criança, tem que ter tudo isso, né? A gente tem que saber lidar. Para eles não ficarem com aquilo, né? Pensando assim, mas por quê? Que eu, né, sou diferente do meu irmão, né? Eu não tive isso porque daí veio uma menina, né, depois, né? Mas então, ela não tinha ciúmes do cuidado que tinha que ter com ele? Alguma coisa assim? Ou também foi sempre essa... Ela foi tranquila, assim, sabe? Até hoje, sabe? Ela acompanha, né? Acompanha. Que legal. Então, quer dizer, ela é muito preocupada com o Carlos. Nossa, precisa ver, ela tem muita preocupação, assim, sabe? Se preocupa, fica triste, né, do sofrimento e tudo, sabe? Mas ela sempre foi, assim, como diz, amiguinha do irmão. Que legal. Colaborava em todos os sentidos, né? Então, né? Graças a Deus, estamos aí. E lá na sua casa, Jéssica, como é que é essa relação? Das crianças rola um pouco de ciúmes. Rola um pouco de ciúmes, apesar de ser 5 anos de diferença ali. Rolar uns ciúmes, assim, pra Alicia foi um pouco mais difícil entender, porque alguns cuidados a mais com o irmão. Então, tipo, tem aquelas brigas de irmãos que um bate no outro e a gente tentava explicar, não pode, porque ele tem filia e tal. E ela, você ama mais o Benício, que não sei o quê. Teve uma vez que ela falou assim, eu queria ter hemofilia. Nossa. Ela falou. Pela atenção que tem deixar, né? Aí nesse momento a gente falou, vamos procurar uma terapia, né? Porque assim... mas aí, graças a Deus, foi algo bem simples de ser resolvido, sabe? Mas assim, na escola, eu coloquei com 2 anos e meio. Mesmo tendo as preocupações, com 2 anos e meio, vamos pra escolinha, né? Interagir e tal. O primeiro contato com a escola, eu me senti um pouco mal, porque assim, eu sempre procurei passar a hemofilia assim, é algo realmente grave, mas eu não quero que a escola exclua, sabe? Ele tem que brincar, ele tem que fazer... O cuidado maior que eu gostaria que vocês tivessem é o cuidado que a gente tem no dia a dia. Benício tá subindo ali, não escorrega. Chega alguém próximo, porque se ele cair e se machucar, a recuperação não vai ser igual de uma criança que não tem a hemofilia. Entendeu? Então, o cuidado é esse, sem super proteger, pra ele também não perceber, sabe? Não rotular. Então, nosso cuidado era esse. Mas esse primeiro contato com a escola, quando eu comecei a falar já tinha conversado com a escola, mas a escola não passou pra professora. Quando eu fui conversar com a professora ficou super assustada. Sabe assim, ela ficou super... nem sabia, nem conhecia, ficou super assustada, achava que, sei lá, a criança era... de vidro, sabe? Aí, com o passar dos meses, ela foi percebendo que foi tudo tranquilo, graças a Deus nunca aconteceu nada. Na segunda escola, já foi diferente, sabe? A psicóloga do EMEPA, a Letícia, mandou um comunicado pra escola, explicando da situação. A própria escola me chamou, fez uma reunião com a equipe da direção, com os professores e tal, e falou assim, Jéssica, a gente já sabe o que é hemofilia, que a gente já pesquisou, a psicóloga já mandou mensagem, mas assim, eu quero saber de você, como é Benício? Olha que legal. A hemofilia a gente já sabe o que é. Eu quero saber como a hemofilia se comporta no Benício, como ele é, o que pode, o que não pode e tal. Aí depois que eu expliquei tudo, eu lembro até hoje da orientadora, falou assim, nossa, você tirou um peso do meu coração. Porque assim, eu achava que eu ia ter que segurar essa criança pra cima e pra baixo no colo. Eu falei, não. Carregar no colo, né? Isso, mas assim, todo ano é a mesma coisa. Quando a gente vai conversar com a professora, elas ficam um pouco tensas, mas aí a gente passa toda a informação, fala do tratamento, né? Qual cuidado é necessário ali, pra não ter essa diferenciação, pra que ele não perceba isso, sabe? Que tem aquele cuidado todo, porque eles são muito espertos.
Quando vem que tá dando muita atenção, ficam, né? Balançados, assim. E aí, ao passar do ano, assim, né? As professoras começam a ficar mais tranquilas, né? Em relação a isso. Mas um ponto importante, assim, que diferente das gerações anteriores, né? É que eu percebi que ele não sabe o que é hemofilia. A gente fala da hemofilia, mas ele não sabe. Tanto que uma vez eu perguntei se ele sabia o porquê que ele tomava medicação. E ele falou assim, porque faz bem pra saúde. Ele não faz bem. Mas ele não falou, tipo, é porque eu tenho hemofilia. Graças a Deus, entendeu? Ele ainda não pôs na cabeça. Não, isso. Né? Não. Ele é uma doença que ele tem, mas que o remédio resolve. A gente trata ali bem. Cuida dele, né? Isso. Bom. Que bom, né? Que bom, que bom. Bom, gente, a gente teria assunto aqui para continuar. Inclusive, a gente quer fazer outros momentos com mães também, mães de adolescentes, que já estão também numa outra fase de tratamento, né? A gente falou um pouquinho aqui do emicizumab, né? Que hoje as crianças, né, tanto da Andréia quanto da Jéssica, já estão com esse novo tratamento, né? E que também proporciona uma qualidade de vida ainda melhor. Mas a gente vai trazer também um próximo episódio, né? Com a doutora Cláudia, falando também desses novos tratamentos, inclusive desse, para clarear um pouco mais. Mas pra gente finalizar, então, eu queria saber de vocês, primeiro, assim, acho que juntando as duas coisas para todas, né? Então, da onde que vem essa força, essa tranquilidade, o lidar, né, com isso, né? A André falou, vem uma força de alguns lugares, realmente, de onde que vem, né, essa força hoje. E que conselho vocês dariam para as outras mães, para as mães que estão começando, ou para as mães, né, que estão recebendo diagnóstico, mas também para as que já estão também nessa caminhada, às vezes com fator, às vezes não estão com emicizumab, né, e essas para lidar com esse cotidiano mesmo da hemofilia. Andréia, diga lá. Eu, sem sombra de dúvidas, digo que minha força vem de Deus, dos meus irmãos, né, meus irmãos na fé. Todas as vezes que eu tive internada com o Lucas, eles oraram, né, ao Senhor por mim, pelo Lucas, pelo meu marido. Meu marido me dá muita força também, a gente se ajuda mutuamente, né, e ele sempre foi meu porto seguro. É importante, né? E a minha família, claro, né. Mas assim, eu tenho plenamente estabelecido, nunca me revoltei, né, contra isso. Não sou, super aceitei, não é isso, mas não me revoltei. Eu sei que se ele tem essa condição é porque Deus permitiu. Muitas outras pessoas têm outras doenças normais, doenças raras, né? Tem diversas dificuldades de vida. Nós não somos definidos pela doença que temos, né? A doença é parte da nossa vida. Tem muito mais, né? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos momentos mais críticos, né? A nossa vida não pode ser centrada unicamente nisso. Então, é daí que vem minha força, não vem de mim mesma. E um conselho que eu dou acho que as pessoas deveriam buscar essa mesma força, né? E também não ficar isolado, né? Sim. A mãe, principalmente, né? O pai também, claro, mas a mãe que tem geralmente um sentimento mais aflorado e tem, muitas vezes, esse sentimento de culpa, né? Não fica isolada, né? Não pode ficar isolada, tem que... Gente, a PH tá aí pra isso também, né? A gente tá aqui pra receber também, pra conversar, pra acolher, pra compartilhar. Ninguém chega num momento aqui que, nossa, eu tô ótima, tá tudo bem. Acho que quando, né, se o Lucas crescer, um dia virar adulto, sei lá, se casar e, né, estiver se aplicando sozinho, eu ainda vou estar preocupada com ele, eu ainda vou estar sofrendo, né? Isso aí não sai. Que ele passar. Isso aí não muda, minha filha. Mesmo com a evolução de medicamentos, né? Mesmo com tudo, as coisas melhores que estão vindo e estão por vir, mas a gente tem aquele sentimento, assim, sabe? A gente não consegue. E pra que isso é bom? A gente tem que saber tirar coisas boas das coisas ruins também.
para ajudar também. Para ajudar. Então a gente tá, né, disponível a PH, né, no EMEPAR, gente, que equipe maravilhosa, que super me acalmou. É uma bênção de Deus. Sabe? As pessoas com mais experiência, ninguém chega num ponto que, olha, passei por tudo, tô olhando de cima. A gente tá aqui a gente foi ajudado, a gente é ajudado, a gente vai continuar sendo ajudado e a gente quer ajudar também. Quer ajudar também. Então não se isole, né, a família não se isole, busque companheirismo, conversas, porque aí o conhecimento vem disso também, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, não fique isolado. Né? Principalmente um recado, um conselho para as mamães. Né? Muito bom. Obrigada, André. Nada. E a senhora? É isso, mesma coisa, penso eu, né? A gente tem que ter muita força, já tive há tantos anos, né? Na luta. Há mais de 50 anos, né? Há mais de 50 anos, né? Então, é um tempo né? Que ele passa, vai passando os anos, mas a preocupação da gente é a mesma, mas a gente quer ajudar todo mundo, aquilo que tiver no alcance da gente, né? Ver uma mãe, né? Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, que nem eu ajudei minha irmã, que daí os dela eram mais novos, né? Então, expliquei muita coisa para ela, como devia ser, né, tudo. E a gente tá aqui para ajudar quem precisa, né? Porque a gente é ajudado de todas as formas, né? Eu me sinto feliz assim. Que bom. Né? Que tem vocês aí, você lá, EMEPAR, tudo que dão conforto pra gente, né? Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Agradeço você. Com muito prazer, muita alegria de estar aqui, poder falar. Nunca falei assim. Nem esperava que eu chegasse a essa idade eu ter que... A gente que agradece. Né? Mas acontece, né? É uma honra. E a gente fica feliz por participar, né? Que nem falaram. O Carlos falou, mãe, a senhora... Vai lá dar uma entrevista. Vou, por que não? Porque eu sei falar muito, mas alguma coisa... né? A vivência. É muita coisa, muito bom pra gente ouvir a senhora. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Tá. Eu fico contente disso. E você, Jéssica, o que você diria? Me identifiquei, assim, com o início da fala da Andréia, muitas partes, na verdade. Essa força de Deus, porque, assim, quando você descobre um diagnóstico, mesmo já tendo casos na família, é diferente quando é o seu filho. Né, você vivia ali com minha mãe, levando meu irmão no hospital de madrugada, mas era meu irmão, eu sentia, mas era meu irmão, mas meu filho... É uma experiência totalmente diferente, né? E no início a gente fica assim, no início no diagnóstico, no início do tratamento, você fica um pouco se questionando assim, mas por que meu filho? Né? Por que ele tem que passar por isso? Mas a partir do momento assim, você tem essa força, né? Que você começa a conversar com Deus, né? Pede assim, Senhor, só me capacite para cuidar dessa criança, né? Quando você começa a entender que, o diagnóstico não vai ser mudado, mas tem tratamento, então você tem que fazer o que tá ali acessível a você. Então, tudo bem, a gente já sabe que tem, não vou poder mudar esse diagnóstico, mas eu posso cuidar da melhor forma possível para que ele tenha uma infância, né, tranquila dentro das possibilidades e que seja um adulto funcional. Então, quando eu encarei isso, assim, as coisas começaram a ficar mais leves. Tive o apoio da PH, como eu sempre falo, né, que foi muito importante. O apoio de outras mães, quando eu fui inserida em grupos de mães, sabe? Que eu vi tantas mães no Brasil passando pela mesma coisa, às vezes umas mais fáceis, outras mais difíceis, assim. Falei, gente, eu não tô sozinha. E a gente aprende mesmo conversando com outras mães, né? A gente aprende, passou por uma dificuldade, conversei com a mãe, já passou por aquilo, faz assim, sabe? Então a PH também tá aqui pra isso, né? A gente sempre tá aprendendo, né? Coisas novas, né? Com certeza. E é isso, né? Bom, minhas queridas, muito obrigada pela presença de vocês. Foi realmente uma honra conduzir esse podcast hoje com essas ilustres presenças, né? Com tanta coisa boa que a gente ouviu aqui hoje. E, né, agradecemos em nome da PH, né? Um abraço para o nosso presidente Carlos, que não pôde estar aqui, né? Logo ele volta, né? E muito obrigada a todos que têm colaborado também com o nosso apoio. Fica lá, Jéssica. Ela queria falar. Assim, né, tem muitas coisas pra falar, mas assim,
rápido aqui, eu sei que pode ser tema de outros podcasts, assim, mas assim, da gratidão, né, que a gente tem pela evolução do tratamento da hemofilia, né, nossa, quando você compara com outras patologias, outras doenças, outras condições, você vê o quanto, né, nós somos abençoados ali. A gente viu aqui, né, a dona Tereza falando de como foi a primeira infância do Carlos, a segunda até a vida adulta, né, tem a Andréia, né, com o Lucas, o Benício, e hoje eu vejo assim, nossa, que diferença hoje, né? O Beni e o Lucas faz o Emicizumab, que é uma tecnologia nova. E assim, tem hemofilia, mas é uma vida ali, consegue ir no parquinho todos os dias, consegue praticar atividade física. Isso. Tem os cuidados, né, André? Tem aqueles cuidados que a gente sempre vai ter. A gente sabe que é uma criança diferente, mas assim, a gente tenta ao máximo, né? Que eles tenham uma infância plena. E um recado final, tá? Agora, tanto para as mães quanto para os adultos, pacientes em geral. Gente, façam a profilaxia. Não deixem de fazer a profilaxia, porque só com a seja com fator, recombinante, o plasmático, seja com Emicizumab, não deixem de fazer, porque assim, nós somos privilegiados de ter um tratamento maravilhoso. E eu tenho fé que muitas coisas melhores virão. Mas a gente tem que aproveitar o que nós temos agora. Então façam uma profilaxia. E nem faltem também não faltem nas consultas médicas, né? Isso. E assinem o diário de infusão. Gente, é isso. Muitos recados. Diga, dona Tereza, a senhora queria falar? Não, digo, a gente fica, assim, feliz pelo andamento das coisas novas. Exatamente. Que eu, né, graças a Deus, tenho meu filho que ele, né, mas tem gente com crianças pequenas, que nem você e você, né, ainda tem muito pela frente, mas vão ser, sabe, que nem eu, firme e forte. Exatamente. Eu estou chegando aos 81 e dia 1º. Dia 1º agora faço 81 e tô aqui. Muito bom. E é justamente isso, né? Esses recados são super importantes, né, para todas as mães, para que não é porque o tratamento evoluiu, e que bom que evoluiu tanto, né, que a gente pode descuidar, né? Então... E sempre vai estar evoluindo, né? Sempre tem coisas novas, né, que aparecem, né? Então, que bom. A gente, né, fica feliz por vocês serem novas na história, mas tudo dá certo desde que a gente pense firme e Deus está conosco. Ai, que bom. Nos protegendo todos os passos. Todos vocês. Muito obrigada, então. Nós encerramos Tati. aqui, né, esse 4º episódio do Projeto Ciranda de Diálogos, e agradecendo novamente, né, vamos para o final. Obrigada. Obrigada a você.